Fala amigos, fala amigas, professor Carlos Erdi aqui. Esse é o meu canal do YouTube e a gente está falando sobre a vida militar, falando um pouquinho da minha experiência na Força Aérea Brasileira. E hoje eu vou falar o seguinte: como é a educação física na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Mas antes de falar, não deixe de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo e se inscrever. Então vamos embora. Bom, como é que funciona a educação física? Eu acho que esse vídeo é bom principalmente para os jovens que acalentam o sonho em ingressar na escola preparatória. Importante a gente falar da estrutura espetacular que a escola tem. A escola disponibiliza um ginásio para a prática do basquete e do vôlei. São 2 quadras de vôlei, uma quadra de basquete, aro flexível, tabela de acrílico. Além disso, tem um espaço para o judô, somente para o judô. Tem um espaço para natação, uma piscina de 50 metros, uma sala de musculação simples, antiga, mas que atende todas as necessidades, uma pista de atletismo novinha, recém-reformada, oficial, com um campo de futebol também oficial, um setor pentado, habilitar, onde tem para lá jogar as granadas, tem as quadras externas, são 10 quadras externas, inclusive 2 de tênis. Essas quadras, elas são pouco utilizadas, mas elas estão disponíveis lá para uso, uma sala somente para esgrima, um bosque, todo um espaço para os esportes de orientação, corrida de orientação. Então a escola tem uma estrutura que eu acho que nenhuma escola do Brasil tem essa estrutura. E como é que funciona essas aulas? Cada modalidade tem um professor civil, um professor responsável pela disciplina. Algumas não possuem, aí tem um professor militar, mas todo dia os alunos praticam a educação física. Aquele aluno que não gosta ou não passou, não tem interesse dos esportes, de participar das modalidades esportivas, ele realiza todo dia o treinamento físico profissional militar, o TFPM. E aí você tem um militar, um profissional de educação física militar, que fica destinado ao 3º ano, outro ao 2º ano, outro ao 1º ano. Cada esquadrão, a gente não chama de turma, a gente chama de esquadrão. Cada esquadrão tem um profissional de educação física militar, nesse caso, responsável pelo treinamento físico profissional militar. Agora, o que é legal é que, além de você realizar a educação física todo dia, a partir das 4 horas da tarde até as 5h30, todo dia você realiza educação física, e a escola incentiva e investe muito para que você participe de competições, de eventos. Então é muito comum você ter até grupo desses alunos que, no final de semana, viajam e competem em diversos locais, tanto do estado de Minas quanto até mesmo em outros estados. A educação física ainda fica responsável por realizar o teste de aptidão e condicionamento físico, ou seja, o TACF. O TACF, normalmente, ele é realizado por exercícios de abdominais, flexão, extensão e corrida. Corrida é o Cooper, de 12 minutos. A flexão, extensão, o máximo que você consegue realizar em 1 minuto, assim como o abdominal também em 1 minuto. Esses testes são realizados pelo setor de educação física em determinados momentos do ano, tanto no início, no meio quanto no final, e servem para nota de educação física e também para a pontuação dos alunos. Então, o primeiro ponto é que na Escola Preparatória de Cadetes do Ar não tem a educação física curricular, aquela que você tem dentro das disciplinas, onde você tem lá aula de geografia, aula de educação física, aula de matemática. Na EPICAR não tem isso. Na EPICAR, a educação física ela é extracurricular. Ela entra no período à tarde, os alunos estudam de manhã, então no período da tarde que ele realiza a parte esportiva ou a parte de treinamento. Isso era uma situação que eu questionei muito dentro da EPICAR, perguntando por quê, mas isso já acontece há muitos anos. Talvez nos próximos anos eles tenham sim projetos de incluir a educação física como componente curricular, que é obrigatório. Mas isso exige uma mudança muito complexa, onde os professores, os militares, os alunos, todo o departamento de ensino, todo o corpo de alunos, isso é uma situação que exige uma complexidade de tempo. Porque o que falta para os alunos é justamente isso, tempo, porque eles se dedicam às suas manhãs para as disciplinas, para a doutrina, para a instrução militar, para os grupos de estudo. Então, uma coisa que o aluno tem pouco é tempo. E outro ponto que essa educação física escolar, ela não pode ter uma carga de intensidade que venha prejudicar naturalmente esse aluno durante o seu dia. Um outro ponto é sobre o uniforme e alimentação. No caso do uniforme, todos os alunos se apresentam uniformizados, com uniforme de educação física, limpo, obviamente, passado,
e eles precisam estar hidratados, né, com as suas garrafinhas, com os seus colchonetes, suas toalhinhas. Então o aluno sempre vai para a educação física com a sua maletinha, com a sua bolsa, e lá tem todos os recursos necessários para que ele realize uma excelente aula. É muito comum na chegada ao professor, o aluno chefe da equipe apresentar a sua equipe e solicitar autorização para proceder fora de forma. Por quê? Porque os alunos eles saem em grupamento, normalmente cantando canções. Quando eles chegam no local do treinamento, o chefe coloca o grupamento em sentido, vai ao professor civil ou ao professor militar e solicita autorização para que todos possam sair de forma a iniciar os treinamentos. A mesma coisa acontece ao final. Os alunos-chefe da equipe solicitam autorização para proceder ao destino, que nesse caso é o alojamento ou até mesmo o refeitório. A educação física na IPCAR é um sonho para qualquer profissional de educação física, qualquer aluno. A sua estrutura disponibilizada é algo que a gente vê nos filmes americanos. E a educação física é estratégica no mundo militar, que oferece condicionamento para que os jovens, os militares, tenham condições de seguir a carreira militar. Gostou desse vídeo? Então fica pro próximo que eu vou falar por que eu saí da IPCAR. Te aguardo lá e valeu!